A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Este é seu canal Adonai e este é seu irmão em Cristo, irmão Beto, trazendo mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Nós estamos aqui no objetivo de fazer uma série de vídeos baseados, estes mais ou menos 4 vídeos ou 5, baseado no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, para trazer esclarecimentos acerca daqueles dons que fala que Jesus deu aos homens. Nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação. Aqui capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Portanto, aqui o apóstolo vai falar que Jesus, ele subiu ao alto, levando o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele que vai falar uma série vai discriminar os dons que deu para alguns. Ele deu o dom de apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, né? Doutores e mestres é a mesma coisa. Mestre em conhecimento da palavra de Deus. Então, nós vamos começar na série de hoje falando sobre apostolado, sobre os apóstolos. A gente vê por aí, no Brasil, tem alguns apóstolos, né? Alguns com título de apóstolo. Nos países da África, os países da África do Sul, principalmente, também tem muitos intitulados apóstolos. E a minha pergunta é, há apóstolos mesmo? Além dos 12 que Jesus os comissionou? Por que essas pessoas se intitulam de apóstolos? E muitas pessoas creem, né? Eu sei que muita gente vai discordar do que eu vou dizer, mas eu falo biblicamente que não há apóstolos além dos 12 que Jesus comissionou. Eu vou mais além. Eu chamo essa responsabilidade para mim porque eu falo biblicamente. Não há. Eu sei que alguém quiser discordar, discorde, não tem problema. Mas não há, e não que eu queira provar, eu vou falar. Se alguém aceitar, tudo bem. Se não, tudo bem, da mesma forma, certo? Mas então vamos o que a palavra diz. Eu não vou por achismo, por livros secundários, eu vou pela palavra. Por quê? O Senhor lhe deu uns para apóstolos, verdadeiramente. Quem foram esses apóstolos? Porque quando Jesus ele veio no projeto do Pai para poder iniciar o seu ministério, era necessário que ele tivesse um grupo de pessoas para trabalhar com ele, chamado discípulos. Quem? Quantos queiram estar ao seu redor para trabalhar com ele. Só que ele escolheu exclusivamente 12 homens discípulos, do qual ele intitulou de apóstolos. Todo apóstolo era discípulo, mas nem todo discípulo era apóstolo. E ele começa ali, quando ele se muda de Nazaré, vai morar em Cafarnaum, e certa vez ele estava ali na beira do lago de Genezaré, ele estava olhando ali Simão e André, seu irmão, consertando as redes. Depois ele vê ainda Tiago e João, também irmãos, eram homens de pesca. Ele observando aquilo, ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ali os primeiros chamados, os primeiros discípulos. E quando ele fecha um colegiado de 12, ele dá o nome a eles de apóstolos. E eles começam a andar com Jesus.
vendo o que Jesus fazia, os feitos, Jesus transformando vidas, libertando os cativos pelo diabo, purificando os leprosos, dando vista aos cegos, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando, cego enxergando, e essa série de coisas que Jesus fazia, de milagres, né, de amor próprio para com os necessitados. Mas além do grupo dos 12 apóstolos, Jesus tinha um grupo grande de discípulos. E a Bíblia vai dizer vai dizer uma vez, mas com certeza foram várias vezes, Jesus comissiona 70 discípulos e envia-os de 2 em 2. E ele manda que eles vão lá pregar o evangelho do reino, purifique os leprosos, cuide dos necessitados, liberte os oprimidos por Satanás. Então eles tinham a mesma função dos 12 apóstolos. Porém, apóstolos eram somente 12. Por que ele não intitulava mais outros? Não, tem 12, vou chamar mais um bocado. Ô, você, fulano, apóstolo agora, a partir de hoje, apóstolo. Você, ciclano, você está trabalhando muito bom, eu sei que você está fiel aqui no santo ministério, você também vou titular de apóstolo. Não, eram apenas 12. E a Bíblia vai falar, eu vou ler aqui para vocês, uma das provas que eram somente 12, não teve mais depois, somente 12. Atos dos Apóstolos, deixa eu encontrar aqui que eu quero ler para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 21. O apóstolo Pedro, ele conclama os outros 10 apóstolos, dizendo, olha, irmãos, vamos achar uma pessoa para ficar no lugar do irmão Judas, para fechar o colegiado dos 12. Vamos encontrar pessoas que estiveram conosco desde o batismo de Jesus, por João Batista, até a sua ascensão aos céus. Vamos lá? Portanto, é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado ao céu. Olha só, qual seria a categoria do candidato para assumir o lugar de Judas, o posto de apóstolo? Tinha que ser pessoas que conviveram com ele desde o batismo de Jesus até a assunção de Jesus. Que um deles esteja conosco e sirva de testemunha da sua ressurreição. Não, eu estive lá. Tá aqui, isso aqui estava lá. E indicaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Irmãos, eu não tenho dúvida que estes homens, este Matias e o José Barsabás, chamado Justo, eu não tenho dúvida que eles eram integrantes do grupo dos 70 discípulos. Eles eram homens de confiança, homens de boa reputação, de caráter, de boa índole. Então eles foram apontados, olha, tem vários, tem muitos deles, muitos. Mas nós apontamos 2 que a gente tem verificado, a gente tem observado. São homens que servem a Deus de verdade, não são corruptos, não são neófitos. Eles são pessoas de boa índole. Quem? Olha, por exemplo, já que não pode nomear um assim, tem que ir a sorteio, tem que ser 2, põe aí o José Barsabás e o Matias. E aceitaram, né? Acataram a decisão e foram lá. Ó. Então, oraram dizendo, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 escolhestes, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E com certeza o Espírito Santo disse, né? O Senhor falou, sorteia aí que o que for sorteado, tanto faz, seria um como o outro, estava de bom tamanho para assumir o lugar do Judas. Lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias e por unanimidade foi contado com os 11 apóstolos. Olha, era só um. Por que não colocaram o José Barsabás também? Já que o Matias foi sorteado, não, vamos botar o irmão José também, que serve. Porque eram só 12. Não era 13, não era 14, não era mais, eram só 12. Em Mateus capítulo 19, o versículo 28, os discípulos conversando com Jesus,
eles dizendo que largaram tudo e seguiram Jesus, e Jesus disse para eles, olha, quando eu me assentar no meu trono com meu Pai, vocês também assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha, tem um significado nisso. 12 apóstolos, 12 tronos, 12 tribos. Você está percebendo que tem um figurativo nisso? Porque 12, por que ele não escolheu mais? Por que escolheu 12? Referente às 12 tribos de Israel. E por que eles escolheram somente mais um para ficar no lugar de Judas? Porque tinha que fechar o colegiado com 12. Eram 12 e tinha que ser 12. Lá no céu haverá 12 tronos e isso é fato. Mateus 19, 28. É fato. 12 tronos. E um desses 12 tronos, que seria o de Judas Iscariotes, será de Matias. Não será de apóstolo Valdemiro Santiago, não. Não será de apóstolo Agenor Duque, não. Não será de um outro apóstolo, de um apóstolo africano, não. É do Matias. É deles, é do Pedro, é do André, é do Tiago, é do João, é do Tomé, é do Filipe, é do Simão, é do Judas, filho de Tiago, é de Simão. E o que seria de Judas Iscariotes será de Matias, não será de outro. Portanto, não tem outro apóstolo, não tem, era somente os 12. Aí você pode me perguntar, irmão Beto, mas e o apóstolo Paulo? O que você me diz? O apóstolo Paulo também não era apóstolo? Sim. Os 12 apóstolos foram chamados por Jesus para, basicamente, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Certa vez Jesus dizendo para eles, olha, vocês vão pregar a palavra, mas vocês não vão pelo caminho dos gentios, nem entrem nas aldeias de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, os 12 eram justamente baseados nas 12 tribos de Israel, para isto. E Paulo? Paulo foi um chamado especial, porque se os 12 apóstolos eram para os judeus, Paulo foi para os gentios, apóstolo dos gentios. Mas ele não andou com Jesus, ele não conviveu com Jesus, mas ele estava ali perto, depois que Jesus subiu aos céus, que ele começou a perseguição das igrejas, da igreja de Cristo. Ele teve um encontro com Jesus, não fisicamente Jesus, mas a voz de ele ouviu, você sabe da história, quando ele ia para Damasco para prender os crentes, que no caminho ele teve um encontro com Jesus, que a luz brilhou e Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali já foi o primeiro encontro, ali já foi o chamado de Jesus, que ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus já estava se identificando, já estava o primeiro chamado. Quando Jesus fala para Ananias, dizendo, Ananias, tu vai lá numa rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo, ele vai estar lá. E Ananias diz, Senhor, a gente tem ouvido falar desse homem, ele é mau, ele é terrível, Senhor. Aí Jesus vai dizer, Ananias, vai lá, porque este para mim é um vaso escolhido. Ele irá propagar o meu nome entre os gentios. Olha só, um chamado especial, um apostolado extra, especial. E para confirmar esse apostolado, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, ou melhor, capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi levado até o terceiro céu. Olha esse encontro de Jesus com Paulo, levando ele até o terceiro céu para mostrar as coisas que eram necessárias. Coisas que nem os apóstolos, os 12, viram, Paulo viu. Que privilégio. Era uma preparação para este apostolado extra. Os 12 apóstolos referente a Israel e este apóstolo Paulo, o apostolado extra para os gentios, para que se propagasse, para que no final da plenitude dos tempos sejam um só povo, judeus e gentios sejam a mesma grei, um povo só. Irmãos, estão entendendo? Por isso o apostolado extra do apóstolo Paulo.
Por que Barnabé também não era apóstolo? Não fazia o mesmo trabalho com Paulo? Por que Silas ou Silvano, que é a mesma coisa, por que ele também não foi apóstolo? Não andou junto com Paulo? Por que Marcos não era apóstolo? Por que Timóteo, o jovem Timóteo, não se tornou apóstolo? Por que Judas, o irmão de Tiago, que é irmão do Senhor, que escreveu a carta, não era apóstolo? Por que Tiago, que escreveu a carta, que era irmão do Senhor, filho de Maria e José, por que ele não era apóstolo? Porque eram somente 12. E depois, para os gentios, somente Paulo é considerado como apóstolo. Portanto, irmãos, os outros que se dizem apóstolos são mentirosos. Lembra do capítulo 2, versículo 2, da carta à igreja de Éfeso, ali no livro do Apocalipse? Jesus vai aprovar uma atitude do pastor daquela igreja. Ele diz: olha, apareceram uns homens aí dizendo que era apóstolo, e tu colocaste à prova e achaste os mentirosos. Eles não eram apóstolo nada. Porque com certeza o pastor da igreja de Éfeso perguntou a eles: vocês andaram com Jesus? Vocês viram desde que ele foi batizado por João Batista até a sua ascensão aos céus? Vocês viram? Não. Vocês andaram com ele? Não. Presenciaram todos os feitos como os outros 12 apóstolos presenciaram? Não. Você teve um encontro especial com ele assim como Paulo teve? Não. Então vocês não são apóstolos. Portanto, apóstolos, vocês não são apóstolos. Irmãos, não é que eu queira que a minha fala seja convincente. Você entenda, aceite se quiser. Mas, biblicamente, eu estou mostrando que apóstolo foram somente os 12. E Paulo, um apostolado extra para anunciar as boas novas aos gentios. E também a Israel. Esta é a verdade do apostolado deixado por Jesus. Somente aí. Quem quiser ser apóstolo, que seja. Hoje tem tantos, né? Apóstolo, tem bispo. Até que bispo tudo bem, tem. Mas tem bispa, agora até apóstola, pastora e tantos títulos que as pessoas agora estão inventando. Fora extra Bíblia. Cada um faz o que quer, mas a verdade é esta. Apóstolo, somente os 12 para os judeus e somente o apóstolo Paulo para os gentios. Se você entendeu esta mensagem, divulgue para aqueles que estão começando a ler a palavra e querem entendimento. Envie esse vídeo, você vai estar edificando a vida espiritual de alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude a divulgar essa mensagem, que são mensagens que vêm para a edificação de cada pessoa que o assiste. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.